E aí, galerinha, vamos a mais uma aula de matemática com o professor Santiago Simon. E no vídeo de hoje eu vou dar continuidade à playlist de monômios. E hoje a gente vai ver multiplicação e divisão de monômios. Bom, eu vou iniciar primeiro falando sobre multiplicação. Na multiplicação de monômios, eu multiplico tanto os coeficientes quanto a parte literal entre si. Então vamos para um exemplo aqui. Eu tenho 3x² vezes 9x ao cubo. Eu vou multiplicar eles entre si. Então, vou abrir um parênteses e vou multiplicar 3 vezes 9, fecha parênteses, vezes, agora eu vou multiplicar a parte literal entre si. Então, vai ficar x² vezes x ao cubo. Quando eu separo, eu vou ter duas propriedades. Primeira, propriedade da comutativa. 3 vezes 9 ou 9 vezes 3. Então, 3 vezes 9, 27. Aqui eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Então, vou repetir a base, que é o x, e vou somar os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, 3x² vezes 9x ao cubo é 27x elevado à quinta potência. Bom, vamos fazer mais esse outro exemplo aqui. Eu tenho 6b elevado à quarta vezes 7. Eu vou multiplicar os coeficientes entre si e depois a parte literal entre si. Então, eu vou abrir um parênteses e vou multiplicar. 6 vezes 7 vezes. Como aqui não tem nenhuma letra, eu vou conservar b elevado à quarta potência. Então, aqui eu tenho a propriedade da comutativa, tanto faz eu fazer 6 vezes 7 ou 7 vezes 6, vai me dar o mesmo resultado. Então, 6 vezes 7, 42. E vou repetir a parte literal, que é b elevado à quarta potência. Bom, vamos para mais esse exemplo aqui. Eu vou multiplicar primeiro os coeficientes entre si e em seguida a parte literal entre si. Então, abro um parênteses e vou multiplicar 3 vezes 15 vezes, multiplicando a parte literal. Então, vai ficar x² vezes x vezes y vezes y. Termo semelhante com termo semelhante. 3 vezes 15, 45. Aqui, multiplicação de potência de mesma base. Quem que é o expoente aqui que não aparece? 1. Então, como eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Então, vou repetir a base x e vou somar 2 mais 1, 3. Aqui, quem que é o expoente aqui do y que não aparece? 1. Então, aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. O que eu faço? Vou repetir a base e somar os expoentes. Então, vou repetir a base e vou somar 1 mais 1, 2. Certinho? Vou apagar o quadro e vou começar a falar sobre divisão de monômios. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre a divisão de monômios. A divisão de monômios é a mesma ideia de multiplicação de monômios. Eu vou dividir os coeficientes e a parte literal entre si. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 16x à sexta dividido por 8x². Eu vou dividir os coeficientes e a parte literal entre si. Então, vou abrir um parênteses, vai ficar 16 dividido por 8 vezes x elevado à sexta potência dividido por x elevado ao quadrado. Então, aqui eu multipliquei tanto os coeficientes quanto a parte literal entre si. Agora, eu vou efetuar a divisão.
16 dividido por 8, 2. Aqui, ó, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. O que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, repetindo a base que é x, e vou subtrair os expoentes. Vai ficar 6 menos 2. Agora, eu vou resolver essa subtração. Vai ficar 2x, 6 menos 2, 4. Então, 16x à sexta dividido por 8x ao quadrado é 2x elevado à quarta potência. Bom, aqui eu tenho 24x à quarta, y ao cubo, dividido por 3xy. Eu vou fazer a divisão dos coeficientes entre si e da parte literal entre si. Então, vou abrir um parênteses, vai ficar 24 dividido por 3. Fecha parênteses. Agora, eu vou dividir termo semelhante com termo semelhante. Vai ficar x elevado à quarta potência dividido por x. Fecha parênteses. Vezes y elevado ao cubo sobre y. Bom, agora eu vou dividir. 24 dividido por 3, 8. Ó, aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. O que eu vou fazer? Vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, eu vou repetir a base x. Quem que é o expoente aqui que não aparece? 1. E eu vou subtrair. 4 menos 1, 3. Aqui, novamente, divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vou repetir novamente a base y. Quem que é o expoente que não aparece aqui? 1. E vou subtrair os expoentes. 3 menos 1, 2. Agora aqui apareceu uma fração com traço da divisão. Vou fazer do mesmo processo. Ó, 21 dividido por 7, 3. Agora eu vou dividir a parte literal entre si. Quem que é o expoente aqui que não aparece? 1. Eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Vou repetir a base, que é x, e subtrair os expoentes. 3 menos 1, 2. Agora aqui também tem uma divisão de potência de mesma base, que tem y com y. Quem é o expoente aqui que não aparece? 1. Então, vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. 1 menos 1, 0. Só que a gente sabe o seguinte, que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, y elevado a 0 é 1. Então, vai ficar 3x ao quadrado vezes 1. 3x ao quadrado vezes 1, 3x ao quadrado. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Não se esqueça do nosso lema, que o seu sucesso é o meu sucesso. A sua conquista é a minha conquista. E juntos nós vamos em busca da sua vitória. E até o próximo vídeo!